Olá pessoal, dá continuidade aqui nas nossas aulinhas de introdução à engenharia de controle e automação. Então a gente viu aí nas outras aulas algumas aplicações, né, para vocês entenderem aonde, né, vocês vão atuar, né, ou como vocês vão atuar. E agora a gente vai ver mais alguns dos conhecimentos. Eu estou tentando, eu até coloquei lá no plano R separado, né, conhecimentos de matemática. Eu tô colocando esses conhecimentos, em vez de fazer uma aula específica, colocando algum da importância desses conhecimentos dentro, né, do próprio decorrer assim, da matéria. Nós teremos aí nas próximas semanas uma semana onde eu vou falar especificamente do plano pedagógico do curso, de algumas regras do curso, TCC, as horas complementares, coisas mais técnicas, né? Tem que pegar e ler ali como é que é o funcionamento, né, do curso, e depois teremos uma sequência de falas dos professores, né? Vão falar um pouco da sua experiência na área, o que fazem, o que fizeram. Vamos ter também na CIT um evento, depois eu vou passar direitinho para vocês. Provavelmente está praticamente certo, mas vai vir um ex-aluno de controle de automação da UFMG, que vai contar uma experiência muito interessante que ele tem já ele formou mais ou menos na mesma época que eu, na verdade no mesmo ano que eu, 2008. E aí vocês vão ver muitas dessas coisas que eu tenho dito a vocês. Vocês têm que estar abertos para várias possibilidades, né, e como aplicar os conhecimentos que vocês vão adquirir em várias áreas, né? Vai ser muito interessante essa fala dele lá, e aí nós vamos acompanhar. Mas eu vou informar para vocês. Então, o que eu quero falar hoje é um pouco de outros conhecimentos que vocês vão adquirir durante o curso, e eu já quero fomentar desde já, né, essa curiosidade de vocês, né, a respeito de alguns conhecimentos que estão relacionados à química, à ciência dos materiais, ou seja, as propriedades dos materiais e os processos de fabricação, né? Ou seja, para vocês atuarem em um processo, muitas vezes vocês vão usar processos, vocês vão usar um atuador que é de aço, e ele vai atuar em alguma outra coisa que é de outro material. Então você tem que saber, ter pelo menos uma ideia de como que esses materiais interagem entre si, né? Então você tem que ter conhecimento de materiais. Por isso nós temos essas disciplinas: ciências materiais, resistências materiais, e outras matérias lá que agora eu esqueci, mas matérias relacionadas tem matérias relacionadas também, matérias optativas também nessa mesma área, né? Porque vocês têm que ter uma ideia, né? Resistência do material, você vai lá fazer uma atuação e, por exemplo, não sabe a interação entre uma outra, quebra uma ferramenta, né? Então vocês têm que ter ideia de como é que isso funciona. Então eu vou dar uma visão geral de vocês aqui sobre alguma dessas propriedades que vocês vão ver, só para vocês já começarem a vislumbrar o que vai ser, e a relação aos processos de fabricação. Todo engenheiro, de qualquer área, pessoa que entra nesse caminho, ele tem que ser muito curioso. Desde já vocês têm que olhar lá uma caneta Bic, uma caneta lá de 4 cores, e se perguntar como é que isso é feito, né? Olhar um lápis, como é que é feito um lápis, né? Esses vídeos, que agora tem vários no YouTube de como é que as coisas são feitas, é muito interessante, agrega, né? Às vezes a gente fica perdendo tempo lá nos stories do Instagram, lá vendo bobagem, vendo coisa que não serve para nada. Vamos gastar o tempo vendo coisas que importam. São documentários muito legais, interessantes, bem feitos, que mostram onde vocês vão ver a área de vocês, e essas coisas vão sendo guardadas na cabeça de vocês com o tempo, para depois, falei um monte de vocês, né?
para que depois vocês possam ter ideias, né, de como aplicar soluções. Então, sei lá, tem aí um documentário posso até fazer depois uma lista de alguns que eu acho muito interessantes que tem no YouTube. Eu vou colocar uma lista desses assim, pra vocês ir pegando e assistindo. Pô, você tá lá, deu uma paradinha para tomar um café, né? Em vez de você ficar lá nos stories do Instagram, do Facebook, no Twitter, vendo a briga de fulano com ciclano, gaste na sua formação pessoal, né? É a melhor coisa, uma coisa que você não vai perder. Bom, essa busca por materiais, então, é algo que vem desde os primórdios, né, do ser humano, né? O ser humano sempre procurou ferramentas e materiais para ferramentas, para produzir algo de forma mais fácil, ou seja, gastando menos energia ou com menos custo. E isso é um desafio que também vai continuar aí por muito tempo, né? Muitas das vezes num processo pode ser que você consiga sugerir uma mudança. Olha, em vez de eu trabalhar aqui com esse atuador aqui em aço, pode ser que eu trabalhe em alumínio, e talvez ali o meu fora de estrada, meu trator vai gastar menos combustível. Tudo são possibilidades, desde que você esteja antenado para essas coisas, né? Uma coisa que vocês vão ver que vai ser muito importante é essa relação aqui, que é a relação propriedade, estrutura e composição. Em todos os materiais, essas três coisas estão entrelaçadas, né? Se você muda a estrutura, nós vamos ver o que é estrutura, você muda a propriedade. Se você mudar a composição, você pode mudar a estrutura e a propriedade. Às vezes uma propriedade muda a composição e estrutura. Então essa relação vocês vão precisar entender, né? A propriedade a gente sabe muito bem o que é, né? Vamos ver ali algumas que são importantes para a nossa área. A estrutura tem vários níveis de estrutura, né? Pode ser que eu estou falando de uma estrutura visível ao olho nu, né? Por exemplo, ali o passo de uma rosca, de um parafuso, né? Então ali, como que aquela estrutura ali, ela influencia a propriedade do parafuso, né? Às vezes não é trivial, não é? Vocês podem trabalhar em processos que vão produzir essas coisas. Então você vai criar uma estrutura, e essa estrutura pode ter uma propriedade indesejada ou não, né? Uma fragilidade no parafuso, algo que pode criar aí, por exemplo, um carro, um recall gigantesco por causa de um parafuso que, pela estrutura escolhida, né, ou pela forma que ele é fabricado, gerou ali uma propriedade indesejada, e depois tem que trocar de todo mundo, né? Pode ser que a estrutura seja uma macroestrutura. A macroestrutura ainda é que você consegue ver ali com um aumento relativamente pequeno, estrutura ali de alguns milímetros, né? Por exemplo, estou vendo aqui exatamente uma rosca, né? A parte aqui, o cume da rosca, né? Tem existe uma série de influências que isso pode ter, por exemplo, numa propriedade. Então veja, a gente pode ir afunilando, né? Pode ser que seja uma microestrutura. O que é uma microestrutura? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas se você pega qualquer peça de metal, né? O aço, por exemplo. O aço, ele é formado, ele não é uma coisa contínua. Ele é formado por pequenos grânulos que são unidos entre si. Todo aço é assim, né? Pode ser que ele seja um aço completamente amorfo, mas sempre vai ter ali. Isso aqui é da ordem de micrômetros. A gente consegue ver com um microscópio comum.
né, desde que tratada a superfície. Então esses grãos aqui, o tamanho desses grãos influenciam fortemente nas propriedades. E o processo também influencia no tamanho desses grãos. Se for um processo, por exemplo, a quente, né, feito em temperaturas altas. E quem está controlando a temperatura? O engenheiro de controle de automação. Ele está controlando o negócio lá. Então, se ele deixar algo sair do controle, ele pode mudar a microestrutura de um aço, que vai mudar a propriedade. Então é importante entender, né? Isso é legal pensar, né? Que toda estrutura de aço é assim, parece um quebra-cabeça, mas é forte, como a gente conhece. Pode ser que seja uma microestrutura ainda menor ainda, né? Por exemplo, uma superfície, né? Aqui vocês estão vendo que eu estou com 1.100 vezes de aumento, né? 10 micrômetros de tamanho, feito em microscópio eletrônico. Às vezes é uma superfície, né? Como é que é a superfície, por exemplo, interna de um motor? Como é que eu quero essa superfície? Então, você trabalha lá numa indústria que produz motores, né? Você é o responsável pela usinagem dali onde trabalha o piston de um motor. Como é que eu quero aquela microestrutura daquela parede? Por exemplo, para que o óleo flua de forma melhor ou não escoe rapidamente, de forma que ele esteja com uma lubrificação muito boa. Às vezes, onde você vai ter que ver? Lá na microestrutura, né? Então, repare, nós estamos diminuindo aqui, saímos lá da visão da ponta do nosso parafuso, agora já estamos na microestrutura. Às vezes nós estamos falando então de uma nanoestrutura, né? Ali eu estou falando de 20 nanômetros, é algo muito pequeno, mas que é gigantesco para certas aplicações, né? Aplicações, por exemplo, de altíssima precisão, aplicações aeronáuticas, aplicações militares, né? Hoje cada vez mais se pede, né, controlar processos a níveis cada vez menores. Aqui já é também nanoestrutura, né? Falando de 20 nanômetros, eu consigo até ver quase que algumas fileiras de átomos, né? Como aqui, por exemplo, são 2 grãos de um metal, e aqui no meio eu consigo ver essas bolinhas aí, ó. Estou vendo átomo por átomo. Como é que os átomos estão organizados no meio, ligando um grão e o outro, né? Repare, de novo, a complexidade vai aumentando, a gente está indo para níveis cada vez menores, né? Que é uma estrutura de carbono, né? Você consegue ver átomo por átomo alinhado, né? Estão alinhados para cá. Entenderam? Então a composição vai estar relacionado a onde os átomos estão e quais átomos estão lá, né? Vou ficar dando aula de átomo aqui, até porque nós já falamos algumas coisas até lá naquela outra matéria, mas em alguns momentos vocês vão ver que eu vou ter que voltar a falar da parte de composição. Por quê? Porque as propriedades elétricas, mecânicas e térmicas estão relacionadas a eles. E quais propriedades vocês vão ter que aprender? Propriedades mecânicas, né? Propriedades elétricas, claro, controle de automação tem muita elétrica. Propriedades térmicas, como é que o material responde a diferentes temperaturas. Propriedades magnéticas, né? Se o material atrai ou não materiais ferromagnéticos. Propriedades ópticas, se é transparente ou não, como é que ele reflete certos comprimentos de onda. Propriedades que estão relacionadas à deteriorização, né? Por exemplo, a corrosão, desgaste, né? Então são propriedades importantes que vocês também vão conhecer. Só para vocês terem uma ideia, em termos de propriedades mecânicas, eu vou ensinar para vocês aqui rapidamente algumas propriedades, as principais, só para vocês terem já ideia de como é que funciona o negócio. A gente tem
quando você olha para um metal, um material em geral, a gente tem essas aí que são as principais, né? A gente chama de limite de escoamento, resiliência, dutilidade, fluência, fadiga, dureza e tenacidade. Depois nós vamos ver isso lá no quarto período em ciências materiais. Mas nós vamos estudar, por exemplo, a resistência dos materiais, como que o material responde quando ele é puxado, tracionado, quando ele é comprimido, quando ele é cisalhado, né? O que é cisalhado? É fazer força para um lado e para o outro, não puxando, mas, por exemplo, de cima e embaixo, né? Torcido. São propriedades que nós temos que entender. É fácil vocês imaginarem como que materiais respondem de forma diferente. Você pega, por exemplo, um giz, né? E tente tracionar esse giz. Você vai fazer uma certa força e a cara ali da onde quebrou vai ficar de um jeito. Depois você tenta fletir ele assim, quebrar dessa forma. Depois você tenta torcer ele. Você vai ver que ele vai responder completamente diferente, né, a forma que você vai aplicar a força, né? Lembrando que essa força aqui está sendo aplicada nos processos de fabricação. Então, ter uma ideia de como que esses processos acontecem vai ser importante, né? O ensaio principal que a gente usa para materiais é o que a gente chama de ensaio de tração. Você pega um material qualquer que você quer testar, coloca ele de duas garras, né? Coloca ele de duas garrinhas assim, ó, e puxa devagarzinho, procurando determinar qual que é a força necessária até que ele rompa. E aí acontece um gráfico que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Por exemplo, os materiais, eles têm um primeiro momento, aqui é a força em função, o deslocamento em função da força, né? Vocês vão perceber que os materiais, primeiro, eles têm uma propriedade que é elástica. Você pega um pedaço de metal ou plástico, você consegue dobrar ele em certos pontos e ele voltar como ele estava antes, né? Deixa eu ver se eu acho aqui algum exemplo. Talvez eu coloque ali algum videozinho ali. Mas acho que dá para imaginar, né? Então, eu tenho aqui um pedacinho de plástico. Tem uma certa força que eu faço nele, que ele simplesmente volta, né? Ó, ele volta. Então esse é o regime elástico de um material. Isso vai ser uma coisa importante vocês entenderem lá na frente. Por quê? Porque esse material aqui pode ser que seja aquele que você vai usar para fazer uma atuação em algum processo. E será que você quer que esse material, por exemplo, dobre? Pode ser que não. Ou talvez sim, se for uma mola, né? Você quer que ele dobre e retorne, né? Isso a gente chama de regime elástico. Quando o material passa do regime elástico, ele entra nessa segunda parte da curva aqui, ó. A gente chama que ele entrou no regime plástico. Isso não vale só para plástico, vale para todos os materiais. É onde ele agora ele não volta mais como antes. Por quê? Eu apliquei aqui uma força que foi além do que a gente chama de limite de escoamento, que é o limite, esse limite de resistência entre o plástico e o elástico. Então, em alguns processos, vocês vão querer que ele faça assim, por exemplo. Vou dar ali exemplo de fabricação, onde você quer fazer com que uma chapa vire a porta de um carro. Sim, eu quero ali deformar, amassar, de forma que não volte mesmo, que ele fique naquele formato, né? Mas outras vezes não. Outras vezes eu não quero que isso aqui aconteça. Gostaria que ele tivesse continuado lá com o limite de ficasse apenas no momento elástico, né?
Se eu continuo aplicando força, pode ser ele vai passando o que a gente chama de limite de resistência. Se eu estou puxando o material, ele começa a afinar no meio, ó, tá vendo aqui, formando o que a gente chama de pescoço. Tem uma hora que ele vai romper. Em alguns processos, eu quero que isso aconteça. Eu tenho que saber qual que é a força necessária. Por exemplo, em processo de corte. Vou mostrar ali para vocês alguns exemplos de estamparia. Eu quero fazer um corte em chapas de aço, para montar alguma coisa, fazer um gabinete de um computador, qualquer coisa, ou parte de automotiva mesmo. Então eu quero saber qual que é a força que eu tenho que aplicar ali, força que, por sinal, talvez o engenheiro de controle de automação vai estar medindo. Vai ter um sensor ali que vai medir qual que é a força que eu tenho que aplicar. Então você tem que saber o que você vai fazer com esse dado, não é? Então repare, propriedades mecânicas, propriedade ali a propriedade elástica, a propriedade que a gente chama de plástica, onde o material amassa, sem voltar para o lugar, e o limite de resistência, onde é que ele quebra, onde é que ele, por exemplo, ele vai ser cortado. De novo, esses conceitos vocês também aprendem aqui no curso, por esses motivos que eu estou dizendo a vocês, porque vocês vão estar lá nessas empresas. E de novo entra aí a importância dos conceitos matemáticos, porque muitas das vezes você quer prever isso aí. Por exemplo, vamos imaginar que você está trabalhando numa empresa que produz roda para os carros da Fiat. Então você vai querer você vai ter uma estampagem para fazer uma roda, Não sei se você consegue imaginar como é que é feita uma roda. Talvez eu coloque ali um exemplo, mas é estampagem. Tem uma grande prensa que vai transformar uma chapa numa roda estampada. Não essas rodas de liga leve, Mas, por exemplo, você vai ter que especificar qual é a prensa que eu vou comprar. Não dá pra você... eu acho que é isso, e aí você compra, chega aqui e a gente testa. Não dá. Você tem que prever, pelo menos com uma certa ideia, qual é o equipamento adequado que eu preciso comprar para realizar aquele processo, Daí entra simulação, daí entra conceitos de matemática. Então, infelizmente não tem como fugir. A matemática ela tá dentro da engenharia, e ela é uma ferramenta poderosa, em muitos desses processos. Por mais que no início às vezes ela seja custosa, mas depois ela vira sua amiga. Eu juro para vocês que isso vai acontecer. Você vai ver que ela vai virar sua companheira, vai virar sua amiga ali. Você vai aprender a lidar com ela. Aí vai ver a utilidade dela nos processos, como que ela pode tirar você de grandes frias. O conhecimento dessas propriedades vai fazer com que numa linha de produção eu consiga fazer escolhas também, Por exemplo, em relação à tal da deformação elástica, quais são os materiais que têm essa propriedade, ou seja, são materiais que eu consigo fazer molas, Então, o primeiro aqui é sempre metais. Hoje em dia também usamos bastante compósitos, materiais que são misturas de dois ou mais materiais. Então eu vou escolher ali porque eu quero ter uma deformação elástica adequada para fazer uma mola, para fazer um acionamento. De novo, existe uma matemática por trás. Essa aqui é super simples, mas como que o material se comporta em diferentes situações? Muitas vezes o que vai acontecer? Eu quero que o material seja tracionado, sei lá, imaginar aqui uma mola de um carro,
A mola do carro, você está prevendo que ela vai ter impactos de baixo para cima, né? É ali que ela foi feita para trabalhar. Então é ali que eu tenho que garantir o meu funcionamento. Eu não estou imaginando que ela ia receber impactos laterais, né? Por mais que no Brasil, com tanto de buraco, ela acaba tomando impactos diferentes. Então também você tem que levar isso em conta. Mas a principal propriedade que ela vai ter é na direção ali perpendicular, né? Perpendicular ao solo. Então, os materiais se comportam de forma diferente dependendo da onde você vai aplicar a força, né? Algumas coisas aqui eu não vou pulando aqui. Então, materiais que são frágeis, né? São, por exemplo, aí, quando a gente pensa em material frágil, o que é um material frágil? É aquele que se quebra sem antes amassar. Aqui eu vou usar termos não técnicos, tá? Lá em Ciências Materiais eu vou falar que é um material que se rompe com pouca deformação plástica. Aqui eu vou usar o termo coloquial. Materiais frágeis, por exemplo. O diamante é um material frágil. Por quê? Porque ele se quebra sem antes amassar. O aço não. O aço ele se quebra, mas primeiro ele amassa bastante. Mas não é todo aço. Tem aço que quebra mais facilmente, dependendo, por exemplo, da composição e da estrutura. Então, de novo, eu vou estar trabalhando ali com propriedades, composição e estrutura. Pode ser que eu seja o cliente que vai receber esse material, pode ser que eu esteja trabalhando de novo dentro da linha de produção desse produto. Mas aqui eu gosto de dar esse exemplo aqui do frágil e dessa propriedade que a gente chama de tenacidade, porque nós vamos ver isso no futuro, mas a área debaixo dessa curva, a área debaixo da curva, isso aqui me lembra alguma coisa de cálculo, hein? Meu Deus do céu, integral. Olha o cálculo aí de novo. A área formada debaixo dessa curva, eu quero ver vocês fazerem. Como é que você tira a área debaixo dessa curva aqui sem uma integral? Tem que saber integral. Ela dá a quantidade de energia que o material consegue absorver antes de romper, né? Aqui, por exemplo, nessa linha laranja é o aço. Essa em azul é um material mais frágil, por exemplo, uma cerâmica. Um exemplo legal aqui, que é comum a gente ver, é a comparação entre os carros antigos e os carros novos. Os carros antigos eram dificíleis de amassar. Você vê em filme aqueles carros grandes, né, pesadões e tal. Quando a pessoa sofria um acidente naqueles carros, o carro não amassava, ou amassava pouco, né, em alguns casos. Mas a quantidade de energia que o material absorvia durante o impacto era pequena. O material não era capaz de absorver muita energia. Então, para onde ia para a energia? Para a cabeça do sujeito, né? Hoje em dia, os materiais são feitos para quê? Para que amassem facilmente. Então, uma colisão frontal, você quer que ali na frente amasse o tanto que seja possível, por preferência o motor caia no chão e ele amasse, absorvendo toda a energia. Para quê? Para que não chegue no motorista, né? Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que é o material tenaz. O material tenaz é esse, ele tem a capacidade de absorver muita energia antes dele quebrar. E o frágil é aquele que é o durão, né? Ele fica lá, resiste, mas de repente ele quebra. Então, duas propriedades aí para vocês já irem imaginando aí, ficar olhando aí, poxa, o que seria material tenaz, o que seria um material frágil. Reparem que essas propriedades também vão variar com a temperatura, né? Aqui, por exemplo, provavelmente é um plástico, né?
plástico é que são assim. Então tem um material aqui que a 25 graus ele deforma desse jeito. A menos 100 graus ele já deforma desse jeito. A menos 200 graus ele já virou assim. Na verdade todo material tem essa tendência. Já sabia lá o pessoal que fez o aço Titanic, né? O Titanic não era para ele quebrar o casco, né? Mas quem colocou aquele aço não levou em consideração. Então veja como é que o material muda a propriedade. Então, lá por onde o Titanic passou, a tendência do aço que era ser tenaz, ou seja, poderia trombar e absorver aquilo ali na forma de um amassado, que a gente chama de deformação plástica, ele quebrou. Mudou a propriedade completamente. Por quê? Porque ela é influenciada pela temperatura. Então, estou deixando aqui só para vocês terem uma ideia, né, que tudo isso tem conceitos matemáticos para prever essas coisas, né? Então a gente vai precisar, por exemplo, criar lá uma curva, tirar a equação daquela reta, ou tirar uma equação daquela curva, né? Então em tudo vai ter algumas, trabalhar com logaritmos, com exponenciais, porque só o gráfico para mim não serve. Muitas das vezes isso aqui vai para dentro do algoritmo. Preciso saber como é que esse material se comporta para jogar isso dentro do algoritmo para controlar um processo. Então, transformar curvas em gráficos, transformar curvas em equações é algo constante na vida da engenharia. Então, ter em mente a classificação dos grandes materiais é algo que vale a pena vocês já irem pensando. E é assim, de começo é fácil pensar, né? Rapidamente aqui vocês podem imaginar, por exemplo, metais. Quais são as propriedades do metal? O que é feito de metal? As coisas não são feitas de metal porque o pessoal, bom, às vezes tem uma questão estética, né? Mas mesmo a questão estética tem propriedades mecânicas, propriedades do materiais que são do material que é importante. Então, os metais, esses materiais brilhantes, materiais condutores, materiais que você que tem boa resistência mecânica, que você consegue colocar em várias formas, né, facilmente entre aspas, né, você aplicando bastante força, né, mas eles dão essa forma, né. São materiais densos, né, ou seja, pesados. Materiais cerâmicos, o que é? Tijolo, cimento, são materiais que a gente chama de cerâmicos, também tem suas propriedades. Esses materiais que estão em lixas são materiais cerâmicos, são materiais extremamente duros, têm uma resistência muito grande à temperatura, né? Suportam altas temperaturas. Pode imaginar aí, por exemplo, toda essa... Vou mostrar ali alguns exemplos de fornos que recebem aço líquido. Eles têm ali um revestimento que é o que? Cerâmica. A cerâmica suporta altas temperaturas. Então esses materiais, só que são materiais frágeis, quebram. Quebram, não tem ali um amassado, eles simplesmente quebram. Polímeros, que é quase uma praga, né? em algumas aplicações, por mais que tenha aí as suas... Nos ajudou bastante, inclusive em consumir menos combustível, né? Você pensa aí o que é transportar um caminhão com vidro e depois com plástico, bem mais leve, gasta menos combustível, polui menos. O problema é depois o que faz com polímero, né? É outro problema que a gente tem que ir aprendendo a resolver, e quem resolve são os engenheiros. Engenheiro, quando eu vi problema falando lá no jornal, sei lá qual jornal que vocês assistem, tem que pensar lá, o que eu como engenheiro vou deixar como legado para ajudar a resolver esses problemas. Nós somos as pessoas para resolver problema, né? A gente tem que tirar soluções aí. Qual que é a tecnologia que eu vou desenvolver, o que eu posso pensar, né? Se deixar nas mãos desses aí que acham que sabem resolver problemas, você sabe o que acontece, né?
ter isso na cabeça. Como é que eu resolvo esses problemas? Então os polímeros são esses materiais que não suportam temperaturas altas, né? Derretem, fundem facilmente, mas são muito fáceis de moldar, né? Muito fáceis de moldar, e que são aplicados aí cada vez mais, inclusive para, mesmo que eles tenham essa questão ambiental complicada, né? De descarte, mas que tem solução. Fato, tem solução, só querer fazer. Nos ajudam muito, por exemplo, na questão ambiental, porque você pensa, cada carro, cada avião, cada meio de transporte que tem polímero em vez de metal é um material, é um meio de transporte mais leve, que está gastando muito menos combustível, né? Então tem esses dois lados aí. Então, materiais metálicos, cerâmicos, polímeros, os compósitos, né? Isso aí hoje está na moda completamente, que é pegar, por exemplo, dois materiais de propriedades diferentes, colocá-los juntos, por exemplo, pegar um plástico, um polímero que é muito macio, com metal ou com a cerâmica que é muito dura, aí você vai ter ali um material que consegue ser leve e resistente, né? Isso em aplicação em carro desde sempre já teve, né? Quem já viu aí essas famosas os carros feitos de fibra de vidro, né? O que é fibra de vidro? É uma cerâmica, né? Que é a fibra de vidro, com um plástico que é a resina. Isso aí já é usado aí há muito tempo aqui, desde os carrinhos lá do Gurgel, né? Esses bugs que a gente vê por aí, né? É muito usado. E agora estão usando aí em aviação, né? Tem materiais aí super leves, super resistentes para aplicação em carros, aviação. Materiais semicondutores, esses vocês vão conhecer muito, né? Porque além de vocês poderem trabalhar no futuro em empresas que montam esses sistemas, né? Tem uma automação muito interessante, vocês vão precisar conhecer os componentes, né? Esses componentes que vocês vão usar são feitos a maioria de silício, né? Que é um material semicondutor. Outra coisa que a gente pensa assim, nossa, mas eu nunca vou chegar nesse momento, mas você tem que pensar os biomateriais, né? Materiais para aplicação biológica. Cada vez mais a engenharia está indo para o lado também da medicina, tanto na parte de sensoriamento. Isso aí também não tem. Hoje em dia você usa esses reloginhos, né, que já estão falando aí qual que é a sua pulsação, qual que é a sua pressão. Daqui a pouco você vai ter que usar sensores ali que vai falar assim, olha, corre para o hospital que você vai infartar. Então, vamos chegar nisso. Quem é que vai fazer isso? É o médico? Não, o médico é o cliente. E vai fazer isso é o engenheiro, né? Vai estar fazendo sensoriamento disso aí, né? E nós temos os materiais biomateriais, né, que sejam compatíveis. Reparem que aqui nesse gráfico é interessante, porque ele mostra aqui, ó, a importância relativa dos materiais com o passar dos séculos, né? Na verdade aqui milênios, né? Então assim, lá no início, né, era madeira, pele, palha, pedra, né, lá dos homens da caverna. Depois você chegou um momento aqui em que os metais foram os principais, somente aqui logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Os metais eram os grandes, de grande importância aqui entre os materiais, as opções de materiais usados. E hoje em dia a gente tem aqui uma mudança, né? Os metais perdendo competitividade e os polímeros entrando, os compósitos, as cerâmicas, né? Principalmente por causa dessas propriedades de leveza, né? Criando produtos mais eficientes.